Bom dia, grandes mestres! Sejam todos muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindas. E olha só, estamos continuando as nossas aulas de segundo ano do ensino fundamental. Olha que interessante, hoje pela manhã vocês já tiveram aula de matemática, já tiveram aula de ciências. E é muito interessante pensar nisso, que tanto a aula de ciências quanto a aula de matemática tem uma relação muito íntima com as ciências humanas. Você deve estar pensando assim: como assim, professor Rodrigo? Ciências é uma disciplina, matemática é outra matéria. Não, geografia e história não tem nada a ver. Olha, pelo contrário, as ciências se interrelacionam. Quer ver como é interessante? Quando a professora estava aqui construindo o conteúdo, eu também estava anotando, afinal, toda hora a gente tem que aprender. E aí eu vi que a professora de ciências, ela trabalhou principalmente com a propriedade dos materiais. O que é madeira, o que é metal, plástico. E olha, isso foi muito interessante, porque eu pensei um pouco na aula que nós construímos semana passada. Vocês estão lembrados? Na semana passada, nós discutimos tanto o espaço rural quanto o espaço urbano. Quer ver que interessante? Olha a mágica. Se vocês observarem aqui, nós temos o espaço rural e o espaço urbano. Semana passada nós discutimos isso. E aí, a professora de ciências, falando em propriedade dos materiais, eu pensei, onde que vem a madeira? Da onde que vem o metal? Bom, vem da terra, mas em espaços determinados. Antes de nós começarmos agora para valer a nossa aula e a reflexão, já vai fazendo aquilo que o professor Baglini sempre pede, vai separando o seu caderno, vai separando a sua caneta, porque enquanto isso eu vou passar um recado para os familiares e responsáveis, tá bom? Olha só, deixar esse recado bem claro. Eu sei que na semana passada eu já comentei, só que ajuda o pequeno neste momento, ajuda a criança neste momento. Então, dá o protagonismo para ela, sempre o auxiliando. Então, tenta organizar, tenta separar um espaço. Isso é muito interessante. E, para quem chegou agora, não viu a aula de semana passada, não sabe onde tudo isso vai passar, fica tranquilo. As nossas aulas elas estão sendo transmitidas tanto pelo aplicativo quanto pelo canal da TV Educação. O aplicativo é bem simples. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar na loja de aplicativos do seu celular e vai digitar Centro de Mídias São Paulo, Educação Infantil e Anos Iniciais. Olha que interessante, está passando exatamente aqui agora. Então você digita exatamente Centro de Mídias São Paulo, Educação Infantil e Anos Iniciais. Fez o download, está tudo certo. E o melhor, assistir essa aula pelo aplicativo, sabe qual é a vantagem? Você não vai gastar dados móveis. A internet está liberada para quem assistir a aula por este aplicativo. Tudo bem? Vamos lá, criançada? E aí, já pegou o caderno, pegou a caneta, o lápis, enfim, separou? Fica bem tranquilo que antes de nós continuarmos, vamos então refletir. Onde eu estava? Professor, você estava falando da propriedade dos materiais que a professora de ciências construiu. E aí, eu estou tentando fazer uma relação entre o espaço rural e o espaço urbano. Na última aula, vocês escreveram como você achava que é um espaço rural, vocês escreveram como vocês acham que é um espaço urbano, e foi muito interessante. Por quê? Nos comentários, eu tive assim, ó, professor, eu sou do espaço rural, professor, eu sou do espaço urbano. Então, é bem interessante pensar nisso, tá bom? Vamos lá, quando a gente começa a pensar em espaço rural e espaço urbano, quais são as características que nós temos? Vamos começar a pensar assim? Olha só, quando a gente pensa em espaço rural e espaço urbano, nós podemos pensar, anotem com o professor Rodrigo, vamos lá, bem devagarzinho, espaço rural, perfeito. No espaço rural, nós vamos ter o predomínio de basicamente 3 tipos de atividades, que é a agricultura, perfeito, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Extrativismo. Sabe por quê? Olha que interessante. Então eu tenho essas 3 características.
Na última aula eu pedi para vocês colocarem. Agora eu já estou fazendo diferente. Estou pedindo para a gente, de fato, organizar isso. Mas olha, não precisa necessariamente escrever aqui não as características. Você pode representar por um desenho. Inclusive, você pode conversar com os seus responsáveis e falar assim: o que você acha que é o espaço rural? O que você acha que é o espaço urbano? Lembra que a professora de ciências colocou na propriedade dos materiais? Vamos imaginar um queijo. Um queijo. O queijo tem na sua matéria-prima o leite. O leite, da onde que está vindo o leite? Da pecuária, do espaço rural. Olha que interessante. Vamos imaginar uma latinha de alumínio. Uma latinha de alumínio vem o alumínio, ele vai ser extraído da natureza. Então, o extrativismo. Essa é a agricultura. Tudo bem, vamos apagar para não ficar poluído. Afinal, lousa feia, ninguém consegue entender nada. Perfeito? Nesse exato momento, o professor vai olhar aqui os comentários que vocês estão apontando. Vamos lá, então? Olha só que massa! Primeiro chegou aqui um comentário bem interessante. Professor Rodrigo, eu tenho ainda dúvidas sobre o espaço urbano e o espaço rural. Ah, fica tranquilo. O espaço rural, quem escreveu isso aqui foi o José Carlos. O espaço urbano é um espaço onde a cidade ocorre, onde a cidade vive. O espaço rural tem o predomínio de atividades pelo qual eu mencionei aqui. Agricultura, pecuária, extrativismo e geral, colocando aqui bom dia, boa tarde. Enfim, eu gosto muito que o pessoal é bastante simpático e isso é muito legal. Tudo bem? Olha só, eu vou voltar para a imagem anterior. Olha só a mágica, voltei para a imagem anterior. Viu? Ah, agora está melhor. Semana passada vocês morreram de rir, né? Pensaram, o negócio melhorou. Olha só, a professora de matemática trabalhou com vocês as unidades, não foi? Vamos fazer uma relação? Então, 1, 2, 3. E olha, quando a gente começa a imaginar o espaço urbano, o que você tem aqui? Unidades, e aos montes, milhares, construções humanas. Se eu pudesse desenhar algo que representasse o espaço urbano, o que eu faria? Pensei aqui agora, olha só que interessante. Talvez eu desenharia uma casa. Não é, você que está aí agora, não é para ficar dando risada da minha casa não, tá bom? O importante é a gente compreender, tá bom? Porque você já deve estar dando risada, falando, nossa, que casa feia do professor Rodrigo. Isso é uma casa, alguns vão chamar de seta. Tudo bem? Olha só, essa é minha casa. Realmente ficou muito feio, mas o que vale é a intenção. A minha casa, ela representa o espaço urbano, mas a minha casa também representa o espaço rural. E se eu construir um prédio? Desenhar um prédio? Um prédio com muitas janelas, uma porta bem grande. Olha que legal. O que ele representa? Um espaço urbano. Mas eu posso ter um prédio ali no espaço rural? Até pode ter, mas pensando em unidades, não. Aliás, talvez eu vou ter uma unidade de um prédio no espaço rural e no espaço urbano eu vou ter dezenas, vou ter centenas. Lembra? Olha só como ciências e matemática fazem uma integração. Beleza? Vamos lá. Eu fiz as características do espaço urbano. E quais seriam, então, as características de um espaço urbano? Aliás, eu fiz as características do espaço rural. Desculpa. Quais seriam as características do espaço urbano? O espaço urbano, ele é moldado por uma palavra bem interessante. Talvez muitos aí não conheçam. Essa palavra aqui, ó. Integração. Pais, família, responsáveis. Pergunta para o pequeno agora se ele conhece essa palavra. Integração. Pergunta. Vamos lá. E aí? O que é integração? Essa palavra é difícil. Eu só fui compreender ela quando eu cheguei lá mais ou menos do 5º ano. Mas como vocês são bons, eu já estou passando, olha, para a galera agora do 2º ano, tá vendo? Integração imagina assim, é bem simples.
eu tenho um objeto, imagina que eu tenho um brinquedo. Eu tenho um outro brinquedo. Estes brinquedos, eles trocam. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Isso é integrar. E na cidade, isso acontece de maneira extremamente veloz. Tudo bem? Tudo muito rápido. Vamos imaginar o seguinte. Olha a integração que acontece numa cidade. Você vai logo pela manhã comprar um pãozinho. Pãozinho. Tem lá um pãozinho. Para o pãozinho chegar lá na sua mesa, quantas integrações ele teve que passar? Teve que ter o espaço rural para produzir a farinha. Para além da farinha, teve que ter alguém para transportar. Depois que teve alguém para fabricar e teve alguém para comprar. Olha quantas coisas acontecem. Só que o melhor, isso acontece de maneira muito, muito rápida. E aí, onde que nós costumamos aprender tudo isso? O espaço rural, o espaço urbano? Costumamos aprender em casa, não é verdade? Mas, além de aprender em casa, a gente também aprende na escola. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão refletir. Olha só que imagem interessante que vai entrar agora. Olha só, a próxima imagem é... muito obrigado. A produção aqui está muito massa. Olhando esta imagem, por favor, coloquem aqui nos comentários estas duas crianças. Elas possivelmente, elas estão num espaço urbano ou num espaço rural? Possivelmente. Coloquem nos comentários, o professor vai ler aqui. Olha só estas duas imagens, que inclusive está entrando na tela de vocês agora. Vamos ver, ó. Muito bem, ó. Espaço rural, espaço rural, espaço rural, espaço rural. Depende. Depende? Lucas? Depende. Depende. De repente pode ser um parque dentro do espaço urbano. Olha, importante, olha vocês me ajudando. Possivelmente, essa galera está no espaço rural. E aí, o que eles estão fazendo? Se a gente analisar aqui, olha que interessante. Os dois estão com livros, cadernos. Muito bem. Olha só, eles possivelmente estão estudando. Eles estão trocando informações. Eles estão se integrando. Olha que interessante. Se aprende em qualquer lugar, se aprende tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. Perceberam? Então a escola não necessariamente é um produto só do espaço urbano ou é um produto só do espaço rural. Lembra que na última aula eu comentei para vocês colocarem algumas características? E uma das características mais importantes é a presença da escola, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano. Contar um segredo aqui para vocês. Com a galera do primeiro ano, eu estou trabalhando exatamente as escolas. Com vocês não, vocês já estão no segundo ano, eu já estou trabalhando com as escolas, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Já separou sua folha? Fez o desenho? Então, o que é um espaço rural e o que é um espaço urbano? Lembrando que hoje é a nossa aula número 3 já do segundo ano, e mais uma vez eu peço aos responsáveis, por favor, organize um portfólio das crianças. Afinal, eles precisam de acompanhar o processo e isso vai muito da sua ajuda. Tudo bem? Vamos agora analisar as imagens. Olha só que interessante. Então, a próxima imagem ela vai construir uma ideia mais interessante ainda. É a próxima. Olha só. O que é isto? O que vocês acham? A primeira imagem eram duas crianças conversando, trocando ideia, aprendendo com o livro na mão. E esta segunda imagem, o que mostra para vocês? Já pararam para perceber? Olha que interessante, nós temos possivelmente uma professora, nós temos estudantes sentados, olhando para a professora, uma sala de aula, ao fundo um globo, aqui uma lousa, enfim. Isto é uma escola. Esta escola é diferente da outra escola? O que vocês acham? Esta escola é diferente daquele modelo de aprendizado, daquele modelo de compreensão daquelas duas crianças? Ou vocês acham que aquelas crianças da imagem anterior, elas aprendem mais ou aprendem menos que estas crianças? Vamos olhar os comentários? Vamos lá. Vou pedir aqui para colocar as duas imagens bem rapidinho. Então, a primeira imagem, por gentileza, voltando, olha só que interessante, não voltou ainda, mas ela vai voltar. Quando a gente pensa, voltando as imagens mais uma vez,
Mais uma? Muito obrigado. É assim, é normal, tá, gente? Isso aqui é normal. Imagina que a gente está na sala de aula. Quantas vezes o professor foi passar um filme para você e não ligava na tomada? E aí o DVD não acontecia. É normal, não é? Ah, quantas vezes? Vou contar uma história para vocês. Teve uma vez, eu queria passar um filme. Era 12h20, meio-dia e 20. Meus estudantes entram esse horário na aula. Eu fui começar a passar o filme só 1h da tarde, porque eu tive que correr atrás de extensão, de DVD, o DVD não funcionava e todo mundo dando risada. Aqui não é diferente da sala de aula não, grandes mestres. Olha só, esta primeira imagem, as crianças estão aprendendo? Agora vamos olhar a outra imagem da professora? Olha só, as crianças aqui também estão aprendendo? Vocês acham que as crianças aprendem mais sozinhas, ou as crianças aprendem melhor com o adulto, ou isso não tem nada a ver? Vamos ver os comentários? Isso aqui é bem interessante, olha só. As duas estão aprendendo. A primeira imagem, elas aprendem sozinhas. Tá chegando aqui, Fernando. A escola faz todo mundo aprender também. Olha só, é isso mesmo. Tudo é aprendizado. Vou jogar mais uma pergunta. Vocês acham que esta escola está no espaço rural ou no espaço urbano? Vamos lá. Eu olhando aqui esta imagem, eu fico pensando. Não dá para definir se está no espaço urbano ou no espaço rural. Tem elementos aqui que mostram se está no espaço urbano e no espaço rural? Não tem. Eu posso deduzir. Deduzir. Vamos imaginar, eu acho que está no espaço urbano. Mas e se ao lado tiver a presença de um espaço rural? É isso que é muito importante. Então, vamos separar aqui, segundo ponto. Olha que interessante, mudando a próxima imagem, olha que legal. Esta escola, ela pode estar tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. Vamos fazer aquela nossa revisão bem interessante? Olha só, o Pro vai colocar aqui agora pequenininho. Então, nós começamos a dizer sobre o espaço rural. O espaço rural tem a presença da agricultura, bem como a presença da pecuária, bem como a presença do extrativismo. Beleza? Este é o espaço rural. Vamos agora caracterizar o espaço urbano. Beleza? Vamos lá. Então, o espaço urbano basicamente se consolida pela presença das cidades, pelo processo de grande integração e que é necessário aprender em qualquer lugar. Então, aula passada nós começamos a perceber o que era o espaço rural e o espaço urbano. Hoje, nós começamos a conceituar. E para além deste conceito de espaço rural e espaço urbano, olha como é interessante, presta atenção. Se aprende em qualquer lugar, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano. Tudo bem? Olha só, enquanto você está registrando por meio de desenho, organizando a sua folha, o seu estudo, vou conversar com seus responsáveis. Mais uma vez, se você não conhece ainda o aplicativo do Centro de Mídias, acesse a sua loja no aplicativo e digite o que exatamente está aparecendo agora aqui na sua tela. Perfeito? Ó, Centro de Mídias SP, Educação Infantil e Anos Iniciais. É interessante colocar Educação Infantil e Anos Iniciais, pois muitos estão fazendo o download tanto do Fundamental 2 quanto do Ensino Médio. E aí isso vem dando uma grande confusão, porque eu não sei qual assunto assistir. Como a galera é do Ensino Fundamental 1, é importante você tomar cuidado e digitar Educação Infantil e Anos Iniciais. Tudo bem? E não se esqueçam, por favor, álcool em gel. E se você tiver que sair e a gente conhece a realidade de cada um, conhecemos muito bem, por favor, utilize máscaras. E para além de utilizar máscaras, também, olha só, evite aglomerações, tá bom?
vamos lá? Olha só, vamos agora ler aqui alguns comentários, tá bom? Vamos ler aqui alguns comentários bem interessantes, eles costumam chegar e eu acho assim muito, muito massa. Deixa eu abrir aqui, olha só. O pessoal está me cumprimentando, obrigado, valeu, ótima aula, obrigado por ter passado este conteúdo. Gente, comentem também o nome da escola de vocês, o espaço do estado de São Paulo que vocês estão. Mais uma vez, muito obrigado, professores, muito obrigado, professoras, que estão acompanhando todo este processo. Beleza? Neste exato momento agora, eu quero que você tenha muita atenção para tudo que você está fazendo. Agora é importante. Fernando, você deve estar sentado aí, né? Eu sei, no último comentário, eu escutei seu responsável falando que você estava sentado e não estava prestando atenção. Então, foco aqui no professor Rodrigo. Atenção, que isso é importante. Vamos agora para a revisão. E eu vou tentar aqui construir com a mão mesmo. Olha só. Vou colocar aqui na minha mágica. Eu vou colocar como revisão esta imagem de fundo aqui. Ó. A imagem das duas crianças, eu acho ela muito interessante. Olha só, isso, e vou até apagar porque eu acho muito legal. Isso aqui é um grande aprendizado, tudo bem? Hoje, nós definimos, conceituamos o que é um espaço rural e um espaço urbano, tudo bem? Então, essa foi a primeira definição. Chegamos à conclusão que o espaço rural ele é o espaço da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Lembra dos materiais que a professora de ciências ela acabou trabalhando? Vem daí, tudo bem? Depois, nós discutimos o espaço urbano. No espaço urbano, diferente do espaço rural, onde nós temos unidades, no espaço urbano nós temos dezenas e centenas, o que as professoras de matemática discutiram. Tudo bem? E também conceituamos que no espaço urbano, ele é o elemento da integração. Você já conversou com o seu pequeno, já conversou com a criança que é integração ou está tentando fugir? Por exemplo, sabe o que eu estou fazendo aqui com vocês nesse exato momento? Um processo de integração. Mesmo com essa televisão, mesmo com essa tela que normalmente costuma ser fria, eu estou aqui me integrando com vocês. E no espaço urbano, este processo de integração acontece aos montes. Eu nem falei. Criançada, o professor está dando essa aula diretamente de um espaço urbano. Então, aqui, à minha volta, tem centenas de prédios. Lembra que a professora de matemática disse para vocês unidades, centenas e dezenas? Tudo bem, então nós discutimos. Aí, olha que interessante. Depois de discutir, eu fiz uma perguntinha para vocês. Onde se aprende mais? Se aprende mais no espaço rural ou se aprende mais no espaço urbano? E aí vocês colocaram que se aprende em qualquer lugar e que a escola ela é tão importante no espaço urbano quanto no espaço rural. Aliás, a escola é importante em qualquer lugar. Se não fosse a escola, o homem, com certeza, não chegaria onde chegou. Afinal, a escola também é um espaço de integração, é um espaço de relações. Neste momento que nós estamos passando, tenha muito cuidado e organize o material das crianças. Na nossa última aula eu fiz o comentário e volto a fazer. Organize em portfólios, então coloque uma data na atividade, coloque numa pasta e, sempre que possível, chame a criança e mostre como os processos que ela vem construindo vem ficando. Isso é muito legal. Você já parou para pensar se você simplesmente, responsáveis, mães, pais, tios, tias, vós, enfim, quem está do lado da criança, deixar ela solta? Já parou para pensar? Não ia ser algo interessante. Então, chama ela e fala, criança, filho, enfim, onde está a atividade? E aí você passa a organizar, coloque uma data, um número de sequências, é muito importante. No nosso primeiro encontro, olha só, a gente discutiu principalmente os cuidados que deve ter. No nosso segundo encontro, as diferenças entre espaço urbano e rural. Hoje, o conceito de espaço urbano e espaço rural e onde se aprende, tá bom? Então, antes de dar tchau aqui para vocês, e eu fico com uma dor no coração porque eu queria continuar essa troca de ideia e vocês não sabem o quanto é frio, eu quero aqui agradecer demais, demais, demais toda a presença de vocês, responsáveis, professores, professoras e principalmente estudantes. Lembrem-se,
juntos, nós sempre, 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 sempre seremos mais fortes. Até!